Camille acusa Jussara de sabotar seu noivado com Rian e a festa dos sonhos. Termina em desespero, vômito e acusações explosivas. O público vai assistir a mais um daqueles dias que começam com sorrisos ensaiados, abraços forçados e promessas de paz. E terminam com sirenes, convidados passando mal e uma guerra declarada entre sogra e nora. O noivado de Camille e Rian, tão aguardado, tão comentado e tão planejado nos mínimos detalhes, acaba se transformando no maior escândalo já visto no bairro. E tudo por causa de uma torta salgada que promete causar estrago na vida de muita gente. Depois de 7 anos vivendo histórias e dores separadas, Camille e Rian surpreenderam o círculo social ao anunciar que estavam juntos novamente. A química reacendeu, a cumplicidade voltou com força e até o pequeno Dedé, filho biológico do rapper, passou a sonhar com a família completa que nunca teve. A reconciliação ganhou força depois do fim conturbado do namoro entre a operária e Marlon, o policial que não engoliu o retorno do rival. Já Jussara, mãe do ex, engoliu menos ainda. Desde o primeiro minuto, ela fez questão de deixar claro que não acreditava na mudança de Camille, nem perdoava a forma brusca com que a jovem deixou seu filho para trás. Mesmo assim, determinada a mostrar que estava de bem com a vida, Jussara decidiu preparar uma torta salgada para o evento. Um gesto de paz? Generosidade? Ou apenas um movimento bem calculado para se infiltrar no momento mais importante da rival? As respostas começam a surgir no instante em que os convidados levam a primeira garfada à boca. E em questão de minutos, o ambiente alegre se transforma num cenário de caos, gritos e correria. A sequência é de tirar o fôlego. Convidados passando mal, alguns suando frio, outros cambaleando e pedindo água, enquanto a música do DJ perde força diante do alvoroço. Rian tenta socorrer os amigos, Camille entra em pânico e Dedé observa tudo, assustado. A partir daí, o clima azeda de vez. O rosto de Camille muda completamente. O choque dá lugar à fúria. A operária atravessa o salão, encara a ex-sogra e solta em voz alta para todos ouvirem: "Você fez isso de propósito. Você envenenou meus convidados só para estragar minha festa." O silêncio se instala como uma bomba prestes a explodir. Jussara, acuada, tenta se justificar, mas acaba se enrolando ainda mais quando menciona que fez a torta às pressas, usando ingredientes que já estavam por ali. Enquanto isso, nos bastidores da confusão, começa a circular entre os presentes a especulação de que a torta poderia ter sido batizada. Alguns dizem que o cheiro estava estranho. Outros afirmam que Jussara ficou o tempo inteiro observando quem comia e quem não comia. As suspeitas só aumentam quando a ambulância chega para atender 2 convidadas que desmaiaram próximo à mesa de doces. A partir desse momento, a festa deixa oficialmente de existir. O salão esvazia, os balões perdem o brilho e a decoração cuidadosamente montada vira cenário de uma tragédia social. Rian tenta controlar a situação, mas vê sua noiva completamente dominada pela indignação. Ele tenta acalmá-la, mas tudo piora quando um dos padrinhos confirma ter visto Jussara mexendo na cozinha pouco antes do início do evento. A tensão sobe mais um degrau quando Marlon aparece no local, avisado por Lucas. O policial observa tudo com uma mistura de preocupação e incômodo, e é exatamente essa presença inesperada que promete virar combustível para mais conflitos nos próximos capítulos. Uma vizinha sugere que Rian denuncie a sogra por tentativa de lesão corporal. Em meio ao tumulto, Jussara grita que está sendo injustiçada e que não fez nada demais. Mas cada palavra dela só alimenta a desconfiança geral. A novela ganha um novo eixo dramático quando o médico do SAMU informa que os sintomas dos convidados são compatíveis com intoxicação aguda por algum ingrediente improvisado ou mal conservado, o que reforça ainda mais a suspeita de que algo muito sério foi colocado na torta. Com a reputação abalada e a festa destruída, Camille jura que não vai deixar barato. E esse juramento é apenas o início de uma guerra declarada entre nora e sogra. Uma guerra que promete respingar em Rian,
Dedé, Marlon e até Sofia, que surge chocada ao saber do ocorrido. E quando todos acreditam que o escândalo chegou ao limite, um detalhe inesperado surge na cozinha e muda completamente a direção da investigação. O clima pesa ainda mais quando Rian encontra, escondido atrás de uma caixa de leite, um pote aberto com um creme de aparência duvidosa, algo que ninguém se lembra de ter usado durante os preparativos da festa. O rapper segura o recipiente, encara a noiva e respira fundo. O olhar de Cami imediatamente traduz o que todos ali temem. Aquilo não deveria estar ali. O silêncio é quebrado por um burburinho geral, enquanto Lucas corre até a cozinha para chamar o responsável pelo buffet, que nega veementemente ter trazido qualquer ingrediente daquele tipo. É o suficiente para Cami voltar a avançar em Jussara com ainda mais convicção. A operária, à beira de um ataque de nervos, dispara. Você tentou envenenar a minha festa! Por que não conseguiu aceitar que eu e o Rian reatamos? Jussara, agora pálida, tenta balbuciar algumas palavras, mas tudo o que sai é um amontoado de justificativas que não convencem ninguém, que comprou ingredientes de última hora, que não percebeu se algo estava estragado, que não fez por mal. A cada frase, o olhar dos presentes fica mais carregado. O clima só piora quando uma convidada grava tudo e posta nas redes, fazendo o vídeo viralizar em poucos minutos. O bairro começa a comentar, grupos de mensagem explodem e quando Rian finalmente recupera o fôlego, ele entende que a situação fugiu completamente do controle. Não é mais um problema de família, é um escândalo público. No meio do caos, surge Sofia, desesperada, trazendo notícias de que Dedé está passando mal por conta do estresse. Cami corre até o filho, que chora sem entender o que está acontecendo. A cena, carregada de emoção, rompe qualquer resquício de paciência que ela ainda tinha. A jovem respira fundo, olha fixamente para Jussara e sentencia com a voz firme como nunca antes. Você ultrapassou todos os limites. A partir de agora, não chega mais perto do meu filho, nem da minha família. A frase pronunciada diante de dezenas de testemunhas é como um decreto. Jussara tenta responder, mas Lucas intervém, segurando a mãe pelo braço. O policial explica que o melhor é ela ir embora antes que a situação fique ainda mais feia. E pela primeira vez, Jussara não reage. Apenas abaixa a cabeça e caminha em silêncio, como se o peso de tudo começasse enfim a recair sobre seus ombros. Enquanto isso, os paramédicos confirmam que todos estão fora de risco, mas recomendam exames. Rian agradece a todos pela compreensão e, com o coração em frangalhos, tenta reconstruir o que sobrou da noite. Apenas cadeiras vazias, mesas desarrumadas e uma festa que deveria ser lembrada como o início de um novo capítulo. E que agora ficará marcada como a mais desastrosa da história da família. A sequência termina com Cami, já mais calma, observando a decoração ainda intacta no fundo do salão. Ela passa a mão por uma das flores artificiais e solta um suspiro pesado. Rian se aproxima, coloca a mão sobre a dela e garante que, apesar de tudo, eles vão superar essa tempestade juntos. Filipa vai viver momentos de puro terror. Depois que Danilo, tomado pelo pânico, entrega a viúva para Jaques, o vilão age com a frieza de quem não teme limites. Ele decide interná-la à força numa clínica psiquiátrica afastada, um lugar onde o silêncio pesa mais do que as paredes acolchoadas e onde cada enfermeiro parece treinado para calar qualquer tentativa de resistência. Lá dentro, Filipa se vê reduzida, desacreditada, invisível, exatamente como Jaques queria. E enquanto isso acontece, o mundo ao redor começa a perceber que há algo muito errado. Nos corredores da clínica, Filipa caminha desnorteada, ainda com os pulsos marcados pela contenção. A cada passo, o desespero se agarra ao peito dela como se tivesse vida própria. Ela tenta argumentar com enfermeiros, médicos, qualquer pessoa que pareça um pouco mais humana, mas todos agem como se estivessem seguindo uma ordem hierárquica poderosa demais para ser questionada. Eu não sou louca, eu fui sequestrada. Por favor, alguém me escute! Gritará ela, mas ninguém reage. O som ecoa, bate nas paredes frias, morre ali mesmo. Enquanto isso, na cidade,
A notícia da morte de Ricardo continua se espalhando como uma sombra. Tânia, completamente abalada, percebe que carregar a verdade sozinha pode ser o maior erro da sua vida. Ela sabe que Ricardo morreu justamente porque tinha o vídeo que destruiria Jacques. E agora, mais do que nunca, ela sente que precisa agir. Só que ao descobrir que Filipa desapareceu de forma repentina, Tânia começa a se perguntar se não chegou tarde demais. A culpa, o medo e a sensação de que está sendo observada passam a acompanhá-la como um espectro. Samuel, por sua vez, recebe a bomba. Filipa havia procurado por ele. Havia contado que Jacques sabotara o carro de Abel. Tinha prometido entregar provas. Tinha falado em justiça. E agora, sumiu. Do nada. Samuel começa a juntar as peças e o quebra-cabeça que se forma aponta para um só nome: Jacques. Algo dentro dele desperta. Um instinto de proteção, uma raiva antiga, um senso de dever que grita mais alto do que qualquer cautela. O público verá Samuel iniciando uma busca silenciosa, porém implacável, para entender o que aconteceu com Filipa. Ele sabe que quando Jacques está envolvido, nada é coincidência. Enquanto isso, Danilo vive sua própria tortura interna. Ele não queria se meter nisso, não queria ser cúmplice, não queria sentir o pavor de, a qualquer momento, ver seu nome atrelado às atrocidades de Jacques. Mas já era tarde demais. Ao entregar Filipa, ele assinou um pacto invisível com o demônio. E o peso desse pacto começa a cobrar seu preço. Danilo passa noites em claro, repassando mentalmente a cena em que Filipa o olhou com desespero, suplicando para que ele acreditasse nela. Ele tenta se convencer de que não tinha escolha, que apenas se protegeu. Mas a consciência não o deixa em paz. Decidido a reparar parcialmente o estrago que causou, Danilo tenta descobrir onde Filipa está. É aí que ele procura Pam, pedindo a chave da casa da viúva para investigar algum rastro. Pam, desconfiada e ferida pela recente avalanche de intrigas envolvendo Jacques, recusa de imediato. "Eu não vou meter minha mão nessa história, Danilo. O que você está escondendo?" perguntará ela, com a voz trêmula. Danilo se embanana, tropeça nas próprias palavras, mas Pam percebe que há algo ainda mais sombrio por trás do pedido. Nas próximas cenas, esse embate terá consequências. Enquanto isso, Filipa tenta sobreviver dentro da clínica. Ela começa a reparar em detalhes sinistros. Portas trancadas mesmo durante o dia, pacientes sedados andando como sombras, câmeras posicionadas em ângulos que não deveriam existir, enfermeiros cochichando sobre a nova interna problemática. Tudo aponta para um fato. Aquilo ali não é uma clínica comum. É um depósito humano onde Jacques tem controle absoluto. E então surge Joana, uma funcionária jovem que tenta aparentar frieza, mas carrega nos olhos um lampejo de dúvida, talvez até de compaixão. Filipa implora a ela. Primeiro, Joana se mantém rígida, repetindo o protocolo como uma máquina programada. "A senhora precisa cooperar, Filipa. Seu quadro é delicado. Aqui estamos para ajudar." Mas Filipa percebe uma rachadura naquela fachada. Em um momento de vulnerabilidade, ela segura o braço da funcionária com força desesperada e sussurra: "Ele vai me matar. Você não entende. Eu não deveria estar aqui. Isso é um sequestro. Por favor, me ajude." A partir daí, um conflito interno nasce em Joana. Ela começa a observar Filipa de longe, vê que a mulher não age como alguém em surto, não grita sem sentido, não fala coisas desconexas. Pelo contrário, sua lucidez é assustadora. E isso planta uma semente perigosa na cabeça da funcionária. Algo dentro dela começa a desconfiar que a clínica esconde muito mais do que prontuários e prescrições. Nos próximos capítulos, Joana será colocada diante de uma escolha que pode mudar todo o rumo da história. Enquanto Filipa tenta, a cada nova tentativa frustrada, encontrar uma brecha para escapar, Jacques se move nas sombras, preparando o próximo passo. Ele acredita que venceu, que silenciou a única testemunha que poderia derrubá-lo. E é justamente nessa zona de conforto venenoso que o vilão se torna ainda mais perigoso. Ele passa a construir álibis, manipular pessoas,
forjar documentos e, sem saber, desperta a atenção de alguém inesperado. Mauro, o fiel escudeiro que começa a notar inconsistências demais. Filipa percebe que precisa agir rápido. Cada minuto na clínica torna sua situação mais perigosa e Jacques pode estar preparando algo ainda pior. Ela tenta memorizar as rotas, contar quantas portas têm trancas duplas, observar onde ficam câmeras e onde há cantos cegos. O desespero vira estratégia. A cada noite, ela finge calmaria, finge conformidade, finge que os sedativos estão fazendo efeito. Tudo para reduzir a vigilância ao seu redor. Em uma dessas noites, porém, algo acontece. Filipa escuta passos apressados no corredor, vozes tensas, recortes de frases que atravessam a porta. Ela não pode sair da cama hoje. O doutor não autorizou visitas. Reforça a sedação. O coração dela dispara. Ela entende que há algo prestes a mudar. E não para melhor. A adrenalina sobe como uma maré brava. Ela se esconde atrás da cama, posicionando-se de forma que possa ver quem entra. A porta se abre devagar. Uma enfermeira entra com uma bandeja. Filipa prende a respiração. A mulher deposita a medicação sobre a mesa e sai, voltando a trancar a porta. Filipa se aproxima e vê. Os comprimidos são muito mais fortes do que os que vinha tomando. Uma sedação profunda. Uma forma de silenciá-la de vez. Ela sente o pânico subindo de novo. Enquanto isso, Samuel começa a reunir informações por conta própria. Primeiro, pergunta a Tânia onde Filipa estava na última vez em que foi vista. Depois, começa a ligar para clínicas, hospitais, lugares afastados que poderiam servir de esconderijo. Ele sabe que Jacques não faria nada em lugares óbvios. Em paralelo, Mauro, desconfiado, começa a entender que o chefe está mentindo demais. O jeito como Jacques fala, como evita perguntas, como se irrita quando o nome de Filipa surge, tudo isso começa a corroer a lealdade de Mauro. De volta à clínica, Joana retorna ao quarto de Filipa num momento raro de coragem. Ela olha para os lados, checa se o corredor está vazio e entra rápido. Fechando a porta, sussurra: "Eu não posso te tirar daqui, mas talvez consiga impedir que te cedem hoje." Filipa agarra essa chance com a força de quem está se afogando e encontra um tronco para se apoiar. Joana recolhe as pílulas da bandeja e guarda no bolso, substituindo-as por comprimidos inofensivos. "Isso só te dá tempo", avisa ela. O doutor está desconfiado. Se perceber algo, pode piorar tudo. A notícia corre silenciosa pela clínica. A interna nova está ficando vigilante demais. Isso coloca Filipa oficialmente na mira dos profissionais mais rígidos do lugar. Ela percebe olhares longos, conversas interrompidas, portas que não deveriam estar trancadas estão, e as que deveriam estar abertas de repente permanecem fechadas. Sinais de alerta por toda parte. Enquanto isso, Danilo toma uma atitude desesperada. Sem conseguir a chave com Pam, ele resolve ir até a casa de Filipa mesmo assim. Força a janela, entra escondido e começa a vasculhar tudo em busca de algum vestígio que possa ajudá-lo a descobrir onde ela foi parar. Mas o que encontra o deixa ainda mais nervoso. O celular de Filipa esquecido sobre a mesa, as mensagens não lidas, o rastro claro de que ela saiu às pressas. Ele se dá conta de que Jacques arquitetou algo muito maior do que imaginava. E agora Danilo teme ser a próxima peça descartável. Ricardo dá sinais de vida. O advogado, até então imóvel, entubado e com o destino praticamente selado pelos médicos, começará a reagir de maneira inesperada. Uma mudança tão brusca que fará enfermeiras correrem pelos corredores do hospital, chamando reforço, enquanto Tânia, ao receber a notícia, ficará paralisada na porta do quarto, sem saber se ousa se aproximar ou se recua, tomada pela culpa e pelo medo de encarar a verdade que ajudou a construir. E essa verdade é pesada. Ricardo sempre foi a peça final do quebra-cabeça que pode destruir Jacques. É ele quem guarda, com rigor, o vídeo proibido, o registro maldito, a gravação que desmonta qualquer defesa. Jacques sabotando o carro de Abel,
transformando um ato covarde em fatalidade e logo depois fingindo surpresa diante do acidente. Era um material que ele jamais imaginou que alguém pudesse descobrir. Mas Ricardo descobriu. E por isso foi silenciado. A esperança de Tânia renasce com força. Ela vem carregando nas costas a existência desse vídeo e o peso de saber quem realmente matou Abel. Algo que a corrói noite e dia e que a deixa em constante conflito com o próprio passado. Agora, ao ver as mãos de Ricardo se mexerem, um piscar involuntário, um murmúrio quase inaudível, ela acredita que talvez o destino queira lhe dar uma chance de reparar tudo. Se Ricardo acordar, Jacques cai. Simples assim. Bastaria que ele repetisse, em voz alta, o que já estava registrado na memória do celular. Jacques, no entanto, percebe a movimentação incomum. E como um predador farejando perigo, ele rapidamente surge no hospital. Entra mascarando preocupação, mas seu olhar ágil vasculha o ambiente, tentando captar cada detalhe suspeito. E capta. O vilão franze a testa, respira fundo e fecha os olhos por uma fração de segundo. Ele reconhece um cheiro bastante específico no ar. O perfume de Tânia. Ele sabe o que isso significa. Tânia esteve ali novamente. Tânia continua rondando o quarto. Tânia está inquieta. Nada disso é bom. Nada disso é seguro. Sem perder tempo, o crápula volta a jogar charme venenoso, manipulando enfermeiras, tentando ganhar informações, pressionando discretamente qualquer funcionário que passe pelo corredor. Ele é o tipo de homem que tenta se antecipar ao caos. Mas desta vez, o caos já está formado. Ele é só o último a perceber. Enquanto isso, Ricardo, ainda frágil, desperta num susto. Seu olhar se move devagar, mas demonstra reconhecimento e medo. Em segundos, ele presencia o que sempre temeu. Tânia e Jacques discutindo diante de seu leito, como dois fantasmas do passado disputando espaço no mesmo quarto frio. A pressão sobe, seus batimentos disparam, monitores apitam, médicos correm. É muito estímulo para um corpo tão debilitado. No meio da confusão, há um instante dramático. Ricardo tenta articular uma palavra, tenta erguer a mão, tenta fazer o que sempre desejou, apontar Jacques como culpado, mas o corpo não suporta. O choque o atravessa como uma onda violenta e irreversível. E diante da presença daqueles dois, ele não resiste. O hospital inteiro fica em silêncio por um momento. É como se a morte pairasse sobre todos, arrastando consigo uma verdade que, ironicamente, fica ainda mais viva. Porque mesmo sem poder mais falar, Ricardo deixa um legado que ninguém poderá ignorar. Seu celular, aquele pequeno objeto técnico e aparentemente banal, se transforma no item mais procurado da novela. Um troféu perigoso, uma bomba prestes a explodir. O vídeo que mostra Jacques sabotando os freios do carro de Abel vira alvo de disputa, de desespero, de manipulação e de justiça. Tânia, tomada por uma mistura de culpa, revolta e sensação de libertação, decide jogar tudo no ventilador. Procura Filipa, abre o jogo de vez, revela como Abel realmente morreu, como Jacques sempre manipulou todos, como o acidente jamais foi acidente. Filipa, chocada, sente o mundo virar de cabeça para baixo e essa revelação se espalha como pólvora. Samuel, ao ouvir uma parte da história, perde o controle ao imaginar o nome de Abel, a forma brutal como tudo aconteceu, e a verdade sendo distorcida por tanto tempo. Ele parte para cima do tio, em plena sala da mansão, derruba móveis, grita, exige o celular de Ricardo, tenta agarrá-lo à força, dizendo que precisa saber, precisa ver, precisa provar que Jacques destruiu a vida de alguém que ele admirava e que enganou a todos com um sorriso falso. Nos capítulos seguintes, a morte de Ricardo desencadeará um efeito dominó que nenhum personagem conseguirá controlar. O hospital vira cenário de sussurros, telefonemas urgentes e olhares desconfiados. Médicos tentam comunicar a notícia com cautela, mas o rumor corre mais rápido. Ricardo acordou, tentou reagir e morreu diante de Jacques e Tânia. Para muitos, coincidência demais. Para outros,
a prova de que algo escuro estava se arrastando por trás das cortinas daquele quarto. Tânia sai cambaleando pelos corredores, sem ar, com a sensação de que o chão some a cada passo. A culpa pesa, a coragem pressiona. O medo tenta arrastá-la de volta para o silêncio. Mas algo muda dentro dela. Pela primeira vez, ela percebe que não há retorno. Ou ela fala agora, ou Jacques vencerá para sempre. Enquanto isso, Filipa, tomada por um misto de choque e raiva, tenta digerir as revelações de Tânia. As peças se encaixam de maneira assustadora. A morte de Abel nunca foi acidente. O sumiço do vídeo nunca foi acaso. E o comportamento de Jacques sempre foi mais do que arrogância. Era calculado, milimetricamente pensado para eliminar qualquer ameaça. Filipa sente o estômago embrulhar quando percebe que, por muito tempo, conviveu com um assassino achando que era apenas um homem difícil. E o clima fica ainda mais tenso quando Samuel reaparece, com o rosto marcado pelo confronto físico com o tio. Ele empurra a porta, encara Filipa e Tânia e diz que não vai descansar enquanto não encontrar o celular de Ricardo. O rapaz está inflamado, tomado por um senso de justiça que beira a fúria. Ele sabe que aquele aparelho é a chave para derrubar Jacques e suspeita que o vilão já esteja armando para recuperá-lo ou destruí-lo. Do lado de fora do hospital, Jacques liga para Macedo com a voz trêmula e os dentes cerrados. Ele ordena que o capanga vasculhe a casa de Ricardo, o escritório, o carro, qualquer lugar onde o celular possa estar escondido. A paranoia toma conta do vilão como nunca antes. Ele imagina Tânia mexendo suas peças em segredo, Filipa espalhando conversas, Samuel tentando inflamar o resto da família. Cada movimento passa a parecer ameaça. Cada silêncio, uma acusação. Mas Jacques não imaginava que naquele mesmo instante, um enfermeiro recém-contratado encontra uma pochete presa na parte inferior do leito hospitalar, caída entre fios e suportes metálicos. Algo que poderia ter passado despercebido para qualquer pessoa apressada. Porém, ao pegá-la, ele nota o peso e escuta o tilintar de algo rígido batendo contra o tecido. Seu olhar se fixa. O coração dispara. Ele abre devagar. E lá está, o celular de Ricardo. O rapaz leva um susto ao ver a tela quebrada e o estado do aparelho, mas percebe que ainda há carga. E, sem pensar duas vezes, entrega o objeto à equipe administrativa do hospital como item de paciente falecido. Uma decisão burocrática que, sem ele saber, coloca o celular exatamente onde ninguém esperava. No arquivo interno, lacrado e catalogado com nome, data e prontuário. O destino, caprichoso, faz com que Tânia passe justamente pelo balcão segundos depois, reconhecendo a etiqueta presa ao saco transparente. Ela sente um frio na espinha. Aproxima-se devagar, como se uma força invisível a chamasse. E quando seus olhos veem o nome de Ricardo ali, ao lado do celular que ela julgava perdido, o mundo parece girar. Pela primeira vez, ela enxerga uma chance real de virar o jogo. Do outro lado da cidade, Filipa começa a preparar movimentos estratégicos. Ela procura Rosa, que tem grande influência, e confidencia que algo muito grave está prestes a explodir. Rosa, sempre intuída, percebe que pode ser o momento perfeito para confrontar Jacques publicamente e finalmente dar respaldo a tudo que Filipa e Samuel vêm tentando denunciar. Mas Jacques não está parado. Ele sente um incômodo crescente, como se a qualquer segundo alguém pudesse surgir com uma prova definitiva contra ele. Ele se veste às pressas, pega as chaves do carro e dirige como um furacão até o hospital, decidido a recuperar o celular antes que alguém o veja. Seu rosto carrega uma fúria silenciosa, uma tensão que anuncia tempestade. No entanto, quando ele chega ao saguão, tudo muda. Ele vê Tânia de costas, segurando o saco transparente onde o celular está guardado. Seus olhos se arregalam, o pulso acelera, o sangue sobe. Ele jamais imaginou que ela encontraria o aparelho antes dele, e menos ainda que teria coragem de tocá-lo. Ela vira devagar. O olhar dos dois se cruza. A tensão é elétrica. As palavras se formam na garganta de Jacques, mas não saem. O hospital inteiro parece ficar em silêncio,
como se o destino aguardasse qual dos dois fará o primeiro movimento.